Eu tenho um pequeno hábito de olhar para o céu de noite. Que eu saiba, basicamente todo mundo faz isso. Quando tá ao ar livre, acampando. É isso. E como era uma noite totalmente normal, não tinha muita coisa de especial. Era só eu, minha cerveja e uma fogueira. Até que eu decidi olhar para o céu novamente. E eu vi a lua. Caramba, que lua bonita. Lua cheia ainda por cima. Que sorte a minha. Eu termino de beber minha cerveja e vou pra dentro da minha casa pra poder dormir a noite inteira de sono. Assim que eu acordo, sinto uma leve dor de cabeça, mas paro pra pensar. Caramba, aquela cerveja que eu tomei ontem não fez bem não. Eu passo o dia trabalhando e absolutamente nada acontece. Apenas os mesmos e mesmos códigos chatos. Na volta pra casa eu olho pro céu e percebo algo. A lua tá maior? Eu olho por tipo 10 segundos e vou embora pra minha casa. Afinal de contas eu tenho o que fazer. Chegando em casa eu tomo banho, janto e vou dormir. No dia seguinte, antes de ir pro trabalho, eu ligo a televisão e adivinha só? Absolutamente nada. Apenas notícias sobre a criminalidade subindo na minha região da cidade. O que eu faço com essa informação, eu absolutamente não sei. Mas vou seguir meu dia normalmente. Novamente voltando pra casa após o trabalho e a lua tá inegavelmente maior do que ontem. Dessa vez nem tenho o que dizer, ela tá literalmente maior do que ontem. É quase imperceptível, mas por algum motivo eu vejo isso. Sigo minha rotina normalmente e adivinha só. Uma empresa de satélite está dizendo que a lua tá se aproximando da Terra. Caramba, aparentemente não é só eu que tô vendo isso. Mas enfim, eu tenho trabalho pra fazer, então é isso. Voltando do trabalho, a lua parecia estar me observando. Cada vez mais perto, isso ficava meio inquietante de certa forma. Mas enfim, não tem muito que eu possa fazer. É a lua, ela vai estar ali de qualquer jeito. Chegando em casa eu tomo banho, ligo a televisão e decido ver as notícias. E realmente, aquela empresa não estava mentindo. A lua estava se aproximando da Terra. Algum tipo de evento celeste estava acontecendo. Bem, meio que eu já sabia disso, então não tinha pra que eu ficar surpreso. Mas eu fiquei surpreso do mesmo jeito. Saber que a lua estava se aproximando da Terra de forma física é muito inquietante. E pra piorar, a gente não pode fazer nada. Literalmente nada. Antes que eu ficasse desesperado com isso, eu decidi esquecer desse assunto e dormir. Acordando no dia seguinte, eu fui trabalhar e no escritório todo mundo só falava sobre isso. Meu colega de trabalho, vendo que eu tava sozinho, ele decidiu se juntar a mim. Me perguntou a seguinte coisa: Caramba, cara, você viu as notícias? A lua tá literalmente se aproximando da Terra. Como é que isso é possível? Quando ele falou isso, eu parei pra pensar e... Caramba, isso é muito irreal. Em toda a minha vida, eu nunca pensei que eu viveria uma coisa assim. Principalmente agora. Justamente na minha melhor fase do meu emprego. Depois de uma pequena conversa desconfortável, ele foi embora. Caso não tenha ficado claro, eu não tenho amigos no meu trabalho. Eu sempre fui uma pessoa muito sozinha, desde minha faculdade, ensino médio e escola. Meus pais já me levaram a muitos psicólogos para entender por que eu sou assim, mas é só eu mesmo, não tem muito o que fazer. Voltando para casa, eu decido olhar para a lua de novo e ela tava maior. Só que dessa vez visivelmente maior. Não tava literalmente na cara do planeta Terra, mas tava perto, sabe? Chegando em casa, eu tomei banho, como de sempre, liguei a televisão. E as notícias estavam falando da mesma coisa. A Lua está se aproximando cada vez mais do planeta Terra, numa velocidade extrema, tipo uma velocidade gigantesca. E o tempo de colisão até chegar aqui era uma semana. Não se sabe em que lugar a Lua vai cair, mas sabe que vai cair no planeta Terra. E como todos já sabem, não tem o que fazer. Depois de me deitar, eu comecei a parar pra pensar e... Caramba,
Eu vou morrer em uma semana. Não tive filhos, não tive namorada, nada. Mas não tenho a que ocupar além de mim mesmo. Eu sempre fui retraído com todo mundo. Seria muita sacanagem culpar alguém por essa idiotice minha. Mas, enfim, só resta uma semana e eu vou tentar viver de verdade dessa vez. É isso. Até o próximo capítulo. Hoje o dia começou totalmente normal. Eu acordei, tomei banho, mas quando eu cheguei no meu ônibus para ir pro trabalho, adivinha só o que aconteceu? Ele tava basicamente vazio, não tinha uma pessoa sequer no ônibus. O que é estranho porque nesse horário geralmente tem muita gente indo pro trabalho, mas agora que o mundo vai acabar, acho que eles não ligam mais pro trabalho. Mas fazer o que, né? A vida é assim. Chegando ao trabalho, realmente não tem quase ninguém, exceto meu chefe, a secretária e alguns funcionários que estavam ali tomando café. Trabalhei normalmente hoje, como se fosse apenas um dia qualquer. Porque era uma terça-feira. Simplesmente uma terça-feira. Almocei sozinho, como sempre. Mesmo se tivesse alguém lá, eu ia almoçar sozinho de qualquer jeito. Eu não gosto muito de pessoas. Mas isso vai mudar. Hoje mesmo. Hoje eu vou pra uma festa que marcaram num condomínio vizinho. Disseram que vai ser uma festa gigantesca com open bar e tudo mais. Chegando em casa eu tomei um banho, me arrumei, passei o melhor perfume que eu tinha e fui pra festa. Chegando lá eu notei a falta considerável de pessoas. Caramba, essa é a melhor festa do mês. Pelo menos era pra ser. E quase ninguém veio. Ah é, o mundo tá acabando. Provavelmente todo mundo tá tendo uma crise existencial agora. Pelo visto, ou vou pra casa ou me embebedo até cair. Eu demorei um pouco pra decidir, mas eu entrei na festa. Tinha no máximo 20 pessoas dentro daquele lugar, mas já era o suficiente pra me deixar desconfortável, sinceramente. Eu só bebi um copo de álcool e é isso. Eu não quis mais ficar lá. Eu fui pra casa e joguei um pouco. Logo após isso eu decidi deitar e dormir. E obviamente eu acordei com uma pequena ressaca, porque eu sou muito fraco pra bebida. Quando eu tava saindo de casa pra ir pro trabalho, adivinha só, mais uma vez um ônibus vazio. O que eu não vou mentir, eu amei sinceramente. Eu não gosto muito de ficar perto de pessoas, como eu já falei, então isso é ótimo pra mim. No caminho eu paro pra pensar sobre a vida e caramba, só falta tipo uns 3 ou 4 dias pra tudo acabar. Que legal, hein? Eu fico numa crise existencial até chegar no meu trabalho e... adivinha? Mais uma vez um escritório vazio. Eu cheguei no meu cubículo, que eu chamo de escritório, e adivinha só? Minhas coisas estavam em cima da mesa. O chefe decidiu demitir todo mundo do escritório. Em uma plena quarta-feira. Bem, que droga eu diria. Eu gostava desse emprego, mas fazer o que, né? Bem, vou pelo menos voltar pra casa mais cedo. Chegando em casa eu me deito e logo pego no sono. Sabe-se lá Deus por quanto tempo eu dormi, mas hoje já é quinta-feira. Aparentemente o dia da colisão vai ser no domingo. Bem, fazer o que, né? Não tem muito que eu possa fazer. Vai acontecer de um jeito ou de outro. Eu decidi sair de casa, pelo menos por um dia. Eu decidi ir ao shopping, mas tava fechado. Provavelmente todo mundo quer passar o tempo com a família agora que tudo vai acabar. Falando nisso, eu tenho que visitar meus pais antes que isso aconteça. Aproveitando que eu tô na rua, eu acho que eu vou comprar uma passagem pra lá. É isso, eu marquei pra ir lá. Eu vou de surpresa, afinal de contas, faz muito tempo que eu não vejo eles. Faz tipo 3 anos. Bom, eu trago umas atualizações depois. Até o próximo capítulo. Eu tava no ônibus indo pra casa dos meus pais. Como era uma cidade diferente, tava muito frio.
Eu cheguei na minha cidade natal, onde meus pais moram, e adivinha só, tudo estava fechado, exceto a rodovia que eu tava. Aparentemente, já que o mundo tá prestes a acabar, as pessoas decidiram que vão visitar os seus parentes. Bom para essas pessoas, pelo menos. E que coisa, não? Eu sou uma delas. Chegando na casa dos meus pais, eu sou recebido de forma bem reconfortante. Fazia tempo que eu não sentia isso. A gente passou o tempo inteiro na sala, sentados no sofá, vendo fotos de família, vídeos do VHS. Foi um ótimo momento. Era uma sexta-feira e faltava apenas uns 3 a 2 dias, mais ou menos. Eu não lembrava pro mundo acabar. Mas nesse momento eu não ligava muito pra isso. Eu tava me sentindo feliz. Isso era viver de verdade. Eu decidi passar a noite na casa dos meus pais. O que se mostrou ser uma ótima ideia, afinal de contas, eu dormi no meu quarto de infância. Eles deixaram meu quarto intocado por todos os anos que eu saí. Isso só mostra quanto o amor de pai e mãe é pra sempre. Eu deveria ter vindo visitar mais vezes. Mas enfim, tá na hora de dormir. Acordando no dia seguinte, que era uma sexta-feira, minha mãe preparou uma torrada e um achocolatado. Eu me sentei no sofá e liguei a televisão. Coloquei desenhos que passavam na época que eu era criança e eu acho que eu nunca fui tão feliz na minha vida. E pra melhorar, o gato que meus pais criam veio se juntar a mim. Esse é provavelmente o gato mais fofo que eu já conheci. Ele tem uma pelagem escura, quase totalmente preto, e é totalmente peludo. Ele parece aquele tipo de tapete todo peludo que a gente encontra em lojas por aí. Após terminar de comer, eu desliguei a televisão e fui até a cozinha. Meu pai e minha mãe estavam conversando com alguns papéis na mesa. Eram apenas as contas de casa. Nada especial. Eu tinha que voltar para casa de 2 horas da tarde, então eu arrumei minhas malas e me despedi dos meus pais. Eu pedi um carro de aplicativo e antes dele chegar eu dei um abraço muito forte na minha mãe e um aperto de mão com meu pai. Assim que o carro chegou, eu me despedi e fui para a rodoviária. Meu ônibus chegou e eu fui para casa. Nesse momento eu tô em casa e sentindo falta dos meus pais. Recomendo que todos façam isso também, é muito reconfortante. Até o próximo capítulo. Eu decido ir dormir e acordo no domingo. Oficialmente só falta um dia para o mundo acabar. A lua vai se chocar contra a terra e não tem mais o que a gente possa fazer. Eu consegui aproveitar todo o tempo que me resta nessa terra. Eu vi meus pais, vi o gatinho que eles criam, passei tempo com eles. Eu não preciso de mais nada. Pensando por um outro lado, se o mundo não estivesse acabando, eu provavelmente estaria agora pensando: caramba, amanhã eu vou ter que me matar de trabalhar de novo. Então hoje eu vou passar o dia inteiro fazendo coisas que eu geralmente não faço por muito tempo. Logo após isso, eu decidi que ia jogar um pouco de videogame. Então eu passei 5 horas jogando videogame. Fazia tempo que eu não zerava algum jogo, então decidi tirar tempo para poder zerar algum. Como os servidores de jogos modernos não estão mais funcionando, eu peguei meu console antigo e zerei um jogo antigo. Os jogos antigos realmente têm muito valor sentimental envolvido. Logo após isso, eu resolvi fazer uma pizza para poder jantar. Uma pizza de calabresa com muito queijo. Eu fui no supermercado que estava aberto e comprei todos os ingredientes necessários. Mais especificamente no supermercado 24 horas que tem aqui perto de casa. Bem, chegando em casa eu decido fazer a pizza. Depois de 1 hora no forno, ela ficou pronta. A pizza era grande. Eu tenho que admitir, eu comprei mais do que eu deveria, mas... enfim, vou ter que comer do mesmo jeito. Eu peguei uma fatia, me sentei no sofá e liguei a TV. Coloquei algum filme e só descansei.
Depois de terminar o filme já era meio tarde da noite, então eu decidi ir dormir. Mas eu não consegui por algum tempo. Eu fiquei me remexendo na cama, mas nada do sono vir. Até que eu decidi orar. Quando eu era pequeno, que eu tava com falta de sono, eu orava e magicamente eu voltava a dormir. Então eu orei por todos que eu conhecia, por todos que eu trabalhei e principalmente pelos meus pais. Então eu consigo dormir. Logo após isso, eu acordei na segunda-feira, o meu literal último dia de vida nessa terra. Ontem à noite eu não olhei pro céu, mas hoje de manhã, quando eu olhei pra minha janela, eu vi algo assustador. A lua estava imensa no céu. Ela cobria uma parte do céu, de tão imensa que ela estava. Eu acordei de 7 horas da manhã e o céu estava mais escuro do que deveria estar naquela hora. Eu tomei café da manhã, tomei banho, mas eu não conseguia parar de pensar que algumas horas o mundo vai acabar. De 12 horas eu tinha acabado de almoçar e... caramba, não falta nem 3 horas pro mundo acabar. Eu tava sentado na minha varanda e olhando pra lua. Mesmo de 12 horas da manhã, ou melhor, da tarde, a lua ainda continuava imensa no céu. Nesse ponto eu só tô vendo a desgraça acontecer com o mundo, enquanto a lua tá prestes a cair aqui. Esse é meu último registro e espero que alguém possa ver isso no futuro, se é que existe um futuro. Meu nome é Henderson e eu desligo.